Olá, eu sou Miguel Ribeiro, sou advogado, ex-presidente da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, FENIG. Hoje nós estamos começando mais uma edição aqui do nosso podcast Juntos para Somar com Miguel Ribeiro e convidamos para hoje um ilustre amigo, militante da cultura, da música, sabe? Fundador do maior grupo de forró da nossa cidade, para não dizer do estado do Rio de Janeiro, Pimenta do Reino, que é nosso querido Daniel Guerra. Tá? Nordestino como eu, sabe? Que tem essa militância aqui na nossa cidade de Nova Iguaçu, já foi secretário de Cultura, já foi candidato a vereador. Tem muita coisa para contar com a gente, tem muita coisa, Muita. Daniel. Antes de tudo, meu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco, Daniel, de onde você veio, como você chegou aqui em Nova Iguaçu e como você, se resolveu tocar essa agenda da música, especialmente a música, o forró, né, que é uma tradição, especialmente do pernambucano, né? Fala um pouco pra gente, Daniel. Desde já é um prazer, Miguel, estar aqui no Pode Falar, esse podcast bacana. Eu que já te conheço também anos, tanto tempo já de trajetória bacana que você tem na sua vida, na política. Eu fico feliz pelo convite. Vamos lá. Miguel, como você lá do Maranhão, né? Eu sou lá de Claro. Pernambuco, lá de Recife. Vim para aqui nos anos 70, no início dos anos 70, 69 para 70. Vim moleque, né? Eu Criança. vi em 78. Você veio em 78, né? Eu vim em 70. E eu me lembro muito bem que o primeiro lugar que eu fui morar aqui, Belfort Roxo pertencia a Nova Iguaçu ainda, foi no bairro da Prata, perto daquela igreja ali da Prata e tal, que eu fui morar. Eu lembro, era moleque, e acho que tinha quase 5 anos, da Copa do Mundo 70, balões voando, subindo nos céus, fogos tocando, o Brasil sendo campeão do mundo. Eu tenho essa lembrança muito forte. Isso marcou que foi nesse período que nós chegamos aqui no Rio de Janeiro. Sou de uma família, não tinha televisão na época lá em casa, família grande, de vários filhos, né? E meu pai e minha mãe sempre gostaram de música. Minha mãe regia um coral de igreja, meu pai participava do coral, era comerciante lá em Recife. E o fato de nós virmos para o Rio de Janeiro aconteceu. Meu pai era envolvido também, Miguel, no movimento político, partido de esquerda. Se não me engano, era Miguel Reis, lá em Recife, que era muito forte, e ele era desse grupo. Nesse período, quando aconteceu o golpe militar, né, de 64, foi no ano que eu nasci, foi a caça às bruxas. Quando aconteceu o golpe, eles começaram a ir atrás de pessoas que eram do Partido Comunista. Meu pai pertencia ao Partido Comunista. E meu pai teve que se esconder um bom tempo na casa dos meus avós, no interior de Pernambuco. Minha mãe grávida de mim, passando por dificuldade, porque ficar dentro de casa presa, para não poder sair, porque eu não sabia o que estava acontecendo de verdade, os filhos também, pequeno. E eu na barriga dela, e foi uma coisa muito, assim, impactante pra gente, né? Para meus irmãos, principalmente que já eram nascidos. Nesse período, para você ver, a minha família tem aquela coisa do nordestino, tem uns, eu não sei de onde vem essa criatividade dos nomes nordestinos, né? E lá em casa era todo mundo com O. Onilson, Osman, Otto Nelson, Otaciel, Otacílio, Otaniel, enfim, só faltava ser o Daniel. Mas graças a Deus foi Daniel. Por quê? Jogaram uma bomba, uma granada na casa, procurando meu pai. Jogaram no terraço da minha casa uma granada, uma explosão que aconteceu. Minha mãe caiu grávida, já perto de me ter, né, nascer. E fomos para o hospital, aquela coisa toda, e meu pai ficou ciente daquela questão que tinha acontecido, apareceu no hospital. Enfim, o meu nome foi dado, se meu filho nascer com saúde, vai ser chamado Daniel, porque ele fugiu das Covas dos Leões. A Cova dos Leões era a polícia militar, enfim.
era o exército que estava atrás das pessoas, né? A caça às bruxas. E graças a Deus, um tempo meu pai ainda ficou muito preocupado, porque estava no período da ditadura, e meu pai veio aqui para o Rio de Janeiro para tentar uma nova sorte, uma nova vida, deixou as coisas que tinham lá em Recife e veio com a família para cá. E foi aqui que eu comecei minha trajetória de vida, né? E aí, com isso, bom, e a sua relação com a música nordestina? Não, na verdade, Miguel, é com a música, né? Minha mãe, como eu falei, regia coral da igreja, ela queria que os filhos fossem para a igreja, fossem da igreja evangélica, e os filhos não queriam ir para a igreja evangélica. Os meus irmãos sempre também gostaram de música e foram muito influenciados por músicas, por estilos de músicas, principalmente pelos Beatles, né? Que na época explodia no mundo, nos anos 60, 70. E eles sempre gostaram de coisas boas da música. E eu era moleque vendo meus irmãos tocando violão na varanda, na calçada. E ali comecei a me interessar também por música e queria entrar. Até que tinha uma senhora em frente à minha casa que dava aula de piano. Eu pedi para meu pai para eu me colocar na aula de piano. Eu comecei a estudar piano, as primeiras notas musicais, aquela coisa, que aquilo foi muito importante para mim. E eu também, dentro da escola, na quinta, sexta série, tinha aula de música. Eu estudava piano, então eu chegava na escola já com certa propriedade, achava aquilo o máximo. E era no Roberto Silveira, lá em Mesquita, já morávamos em Mesquita na época, que Mesquita também pertencia a Nova Iguaçu. E essa influência da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos começaram a inserir. No início, eu gosto muito da música nordestina, na boa, né? Mas, poxa, eu gosto do Chico Buarque, gosto do Milton Nascimento, do Caetano Veloso. Eu gosto também da MPB que marcou minha vida. Clube de Esquina, né? Lô Borges, essa turma toda. Isso que teve a influência. E, logicamente, aos poucos, Luiz Gonzaga, que meu pai não tirava da vitrola lá de casa, música de Luiz Gonzaga, música de Dominguinhos, enfim. E eu cresci escutando aquilo, né? Quer dizer que, na verdade, como se diz, o gênero forró foi acontecer no decorrer, porque inicialmente você se Perfeito. apaixonou Por tudo. por todos os instrumentos, por todos os ritmos, É né? verdade. Eu não tinha aquela questão de ser um forrozeiro. Mas chegou uma época que eu pensei assim, eu vou querer. Eu pensei comigo, Miguel, quem vale mais, o clínico geral ou o especialista? É o especialista, né? Especialista, né? Então eu falei, pô, eu vou abrir mão de algumas questões, vou entrar numa de me especializar, estudar, escutar música, o ritmo, instrumento tal, da música nordestina, porque eu quis buscar minha origem. Minha origem é nordestina. Apesar que eu sou meio carioca, pernaoca, né? Pernambucano com carioca, pernaoca. Porque hoje eu não faço tanto sotaque como eu falava quando eu era moleque. Que a gente vai aprendendo com esse jeito carioca de ser, né? Mas a partir do momento que eu tive a definição de querer fazer um grupo regional, que não era nem grupo de forró, era um grupo regional que tocasse música nordestina. E aí surgiu o Pimenta do Rei nos anos 2000, 2002, para ser verdade, que já tem hoje 22 anos, né, o grupo. Já tiveram várias formações, nós temos CDs gravados, DVDs gravados, tem participações comigo cantando, como o Elba Ramalho cantando músicas comigo, gravando comigo. Enfim, tem uma trajetória muito bonita o Pimenta. Mas começou dessa busca de origem. Sou nordestino, vou buscar minha origem nordestina, de escutar Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, e mais os forrós mais tradicionais, para a gente aprender, escutar, entender e começar a executar de uma forma bacana, né? Foi aí que começou a surgir o Pimenta. E 20 anos já, né? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Uma historinha, né? verdade. É uma historinha, né? Olha, você na militância cultural da música na cidade, antes do Prêmio do Renda, eu me lembro que você tinha a Quitanda Cultural. Sim. E antes do Quitando, Daniel Osbar. Exato. E ali era um ponto de encontro de todas as pessoas da militância política, da ocasião, ligado especialmente à cultura, né? Verdade. Aquilo ali, muitas pessoas que a gente fala hoje, as mais antigas, se lembram desse espaço cultural que você Sim, desenvolveu, sim. né? E me lembro também que foi feito um festival de música popular aqui, organizado na época pela Federação das Associações de No Moradores, MAB, né? no MAB, né? Sim. FESTIMAB.
Isso marcou uma virada? Como é que foi? Miguel, tipo assim, eu comecei mesmo na militância foi em 81. Engraçado, eu encontrei aqui nosso amigo Colinha e o Mudou Matos, né? São pessoas importantíssimas nesse contexto da literatura aqui, não só de Nova Iguaçu, mas da Baixada e do Rio. Mundoan, principalmente, tem um trabalho assim muito já redigido, já lançado, muito interessante, histórico. E eu, passando pelo calçadão de Nova Iguaçu, eu já tinha algum. Eu morava em Mesquita e vi Nova Iguaçu como uma grande cidade para eu querer conquistar. Eu, como um bairro, na época, Mesquita era um bairro, não era uma cidade. E eu comecei a me turmar com algumas pessoas aqui de Nova Iguaçu. Ali eu conheci Nelson Freitas, conheci Roberto Lara, conheci Toninho Galante, Eugênio, uma galera que Filipac, mas teve um cara que marcou muito, que eu ficava, e foi ali que de repente comecei a levar o violão para começar a tocar, que tinha uma barraca de literatura, barraca de poesias no calçadão, que era do Colinha, nosso amigo Colinha, e do Tadeu. Ali passavam poetas, passavam pessoas que se identificavam com aquilo. Eu comecei a tocar algumas vezes ali e as pessoas começaram a me identificar como artista. Eu casei novo. Eu casei com 17 anos de idade. Né? Casei novo e meu pai teve que assinar para eu casar na igreja, aquela coisa toda. E logo aos 18 eu fui pai e eu trabalhava nessa época na ABEL. Eu já estava me formando, aliás, eu estava estudando ainda na ABEL quando eu me casei. Eu estava fazendo magistério. E se falar de personalidade, falar de pessoa que tem algo determinado, eu posso dizer que se chama Daniel Guerra. Eu era o único homem do colégio. Tinham 400 mulheres e eu era o único homem que fazia magistério. E me formei e dali comecei a fazer um concurso, passei no estado, passei na prefeitura para dar aula e depois entrei para a faculdade de comunicação. A sua formação acadêmica é faculdade de comunicação social. E não é nem de música. No música eu estudei Vila Lobos, fiz mas originária sim, de currículo, né? E aí tipo assim, começou tudo nesse período que eu falei, cara, eu ganhava pouco para sustentar a família, eu fui camelô, eu vendi calcinha no calçadão em Nova Iguaçu, aquela música que eu falo do Veio do Nordeste, quando vende calcinha, me retrata um pouco, enfim, ali no camelódromo eu conheço muita gente que eu trabalhei lá também, vendi cartão de Natal, então foi um cara que sempre, eu não tinha tempo ruim para mim para correr atrás de dinheiro, né? E até que eu comecei, eu falei, eu tive uma decisão muito, muito correta e também muito delicada na minha vida. Eu já estava trabalhando, comecei a tocar na noite e percebi que na noite me dava a mesma grana que eu trabalhava a semana toda em escola. Eu trabalhava na BEL ainda, na coordenação da BEL. Ainda não tinha feito concurso do Estado nem da Prefeitura. E ali comecei a tocar nos bares, devagarzinho, Morro Agudo, aqui, ali, criando um repertório, fazendo, me tornando uma pessoa conhecida já no meio, nos anos 80. E até que um belo dia eu cansei de tocar, mal estava começando a tocar, eu falei, quer saber de um papo? Eu tocava numa casa chamada KGB e CIA, onde eu ganhava pelo convê artístico. E eu ganhava uma grana razoável na noite por estar tocando ali. Só que o cara percebeu que o bar estava enchendo o cara de mim, tudo que eu estava tocando. E eu estava ganhando muita grana. E começou a interferir no processo do dinheiro, do convê artístico. Queria que o convê artístico fosse para casa e me pagar um fixo. Eu não quis aceitar. E aquilo me deixou chateado, a ponto de, quer saber no papo? Eu vou abrir um bar para mim. Aí começou na praça do lado da prefeitura, um botequim que estava alugando, arrendando, ali onde tem os despachantes, ali do lado da prefeitura. Não, no Raízes, não? Raízes, foi meu. Foi meu, era o cálice inicial, depois se tornou Raiz do Mondoan, né, que pegou também, mas eu era, no caso... O Celso Filizola esteve por ali uma época, não Sim, teve. E o que aconteceu? Era um bar que, como eu te falei, era arrendado por um ano. Era um bar diurno
que servia, vendia cigarro, almoço de dia e à noite não funcionava. Eu inverti o processo de ser um bar noturno. E eu, como já era conhecido aqui em Nova Iguaçu, já tocando aqui, tocando ali, comecei a chamar as pessoas para o meu bar. E o bar começou a se tornar um sucesso. Naquele período. Não era o Daniel's Bar, não. Era o Carlos. E aí, cara, quando foi chegando no final do ano, o cara que não queria mais arrendar para mim, o cara queria me vender. E aí eu falei, pô, mas eu não tinha dinheiro nenhum, porque tudo que eu tinha investido era comprar mesas, cadeiras, freezer, aquela coisa para ter o básico de ter um bar, né? E aí o cara chegou assim, pô, cara, não, eu vou ter que arrendar, vender. E eu não tinha dinheiro para vender, o cara me leva um comprador no dia que eu estava tocando, a casa lotada. Aí o cara falou, eu vou comprar. E aí pagou o valor que eles estavam pedindo. Só que o cara não sabia que a pessoa mais importante da casa era eu. Eu que fazia a alegria da casa. Finalizando, o cara pagou um valor absurdo, o bar não foi à frente. E eu fiquei com a mão na frente e a mão atrás, saindo de lá. Aí eu falei, não posso acabar com isso. Vou para outro lugar. Um belo dia, indo de ônibus para casa dos meus pais em Mesquita, eu já morava em Nova Iguaçu, eu desci na Praça Santos Dumont, fui direto no lugar onde era o bar. Me pergunto, parece que alguém me puxou, me indicando, vai por aqui, é aqui. Aí chego no espaço, era uma oficina que estava sendo devolvida para o proprietário. Aí eu chego na porta assim, aluga-se o terreno, tal, aquela coisa toda. Aí eu pergunto, tinha um senhor em cima desse terreno, que era o dono. Eu falei, o senhor sabe quem é o dono aqui? Ele falou, sou eu. Eu falei, o senhor está alugando? Ele falou, tô. Eu falei, desce aí, vamos lá. Começamos a conversar. Enfim, o bar foi para a Praça Santos Dumont. Cara, o bar começou na Praça Santos Dumont com toda a dificuldade do mundo, mas ele se tornou uma coisa popular, porque nessa época eu já era envolvido com política. E os partidos de esquerda, Miguel, sempre que eu tinha uma certa afinidade, PDT, PCdoB, PT, enfim, acabavam suas reuniões, iam para o bar, continuar as reuniões no bar. Então o bar começou a se tornar um bar político, naturalmente, sem que o Daniel quisesse. Era natural, porque as pessoas iam para lá porque era leve, era descontraído, era um bar de, sabe que não era um bar chique, então as pessoas tomavam só cerveja, batiam um papo. Dali começou a ter música ao vivo, dali começou as pessoas da cultura. Nesse período fechou o Teatro Arcádia. O Teatro Arcádia fechou, ficou uma lacuna enorme em Nova Iguaçu, de algum espaço que pudesse fazer alguma coisa acontecer. E o bar, naturalmente, ele foi agregando pessoas de teatro, pessoas de poesia, pessoas de arte plástica, sem estrutura, mas as pessoas foram chegando, misturado com as pessoas da política. E, cara, se tornou em 89, na época da primeira eleição, Lula versus Collor. Cara, o Brizola foi lá no bar, tomou uma cachaça lá no bar, enfim, estava uma onda política muito forte em Nova Iguaçu, aliás, no Brasil, né? Era a primeira eleição direta, né? E ele discutiu pessoas do PT, do PDT, do PCdoB. Era um reduto muito interessante. Aqui, em razão de havia um movimento popular na época muito forte, né? Sim, o próprio MAB. Exatamente, era muito forte. Então, consequentemente, os partidos de esquerda na época, na cidade, era muito presente. Né? As associações de moradores, que é o MAB, a federação, ela era muito atuante. Era muito atuante. Era muito atuante. Hoje é outra conjuntura, mas naquela época ela se fazia atuante. Não, era porque era um outro período político que ela tinha uma interferência muito positiva dentro dessa história, entendeu? E, cara, o bar, hoje eu fico muito orgulhoso de ter deixado um legado muito interessante. Pessoas porque de dia tinha aula de teatro e de música. Então, era um ponto cultural, na verdade, que vendia cerveja. Só que não existia ponto cultural, não existia essa política pública federal, né, de ponto de cultura. Então, ele por si próprio já fazia seu papel. Já era um ponto de cultura já era. Sem formalidade, né? Sem formalidade. E hoje eu vejo pessoas como... Como é que era o nome daquele bar que o Magela tinha, que era o Carranca? Não, Carranca não. Carrancas era do lado ali da loja americana. Era... Sem risco não, era... Sem juízo não, era... Ai, meu Deus. Mas ali tinha o Carranca também. Também tinha... Não foi do Geraldo Magela, não? Não. Carrancas não.
Carrancas não. Mas ele tinha um bar ali dentro, ali onde tem uma galeria. Que Era tem outra galeria. É. Era outra galeria que tinha também com a questão cultural. Então, na época, era o Pantera que surgiu Pantera. com a proposta cultural. Depois veio o Daniel's Bar. Depois surgiram outros, né? O próprio Raízes, né? Que se tornou também. Enfim, as pessoas pegaram o entendimento que se fazia necessário ter um bar. Eu acho que hoje, Miguel, olha bem, se houvesse uma política pública que abrisse o edital para os artistas, a prefeitura fizesse uma parceria, ou um concurso para 10 bares. Mas para quê, Daniel? 10 bares descentralizado, um em Cabo Sul, um em quilômetro 32, um em Tinguá, Um em cada URG. Um em cada URG, ok. Que se tornasse bar cultural, o centro cultural, que recebesse um diploma na Câmara de Vereadores para o proprietário se tornar um selo cultural. A prefeitura oferecesse o som, né? E o edital, os artistas se apresentarem literatura, música, esquete de teatro no bar. Um dia seria num lugar, outro dia seria no outro. A gente não precisaria tanto se preocupar com o patrimônio. Aquele bar se tornaria naturalmente uma referência naquele lugar, com a política cultural, com a bandeira da prefeitura. É verdade. Agora, Daniel, deixa eu perguntar, e como você tomou a decisão de formar a banda Pimenta do Reno? Vamos lá. Como eu te disse, eu gostava muito de MPB. Quando acabou o bar, foi em 97. O bar acabou em 97. Fui para São Paulo, comecei a fazer um circuito de São Paulo direto, quinta, sexta, sábado, domingo, tocando em São Paulo e voltava. Enfim. Friburgo, São Paulo, fazendo umas ondas fora de Nova Iguaçu, né? Tocando, ganhando minha grana, aquela coisa toda, tocando, ajudando a pagar a pensão, as coisas da vida. E até que chegou no início dos anos 2000, 2001, começou a surgir um movimento muito forte de forró no Brasil, puxado pelo Fala Mansa, pelo Rastapé, pelo Bicho de Pé, alguns grupos interessantes vindo de São Paulo, que começou a se tornar um movimento não só de uma região do Nordeste, mas se tornou do Brasil, porque o próprio Fala Mansa foi o maquinista do trem, que puxou com suas músicas o Brasil todo começar a cantar. O forró que puxava, tinha um preconceito por ser um estilo nordestino, de peão, do porteiro, da dona de casa, da empregada, aquela coisa toda, se tornou ele universitário. Quando veio para o... Que é a Ribaçaia, né? O Arribaçaia também faz parte desse processo, até de uma forma mais popular. Então, os jovens da faculdade, querendo coisas novas, de escutar som novo, começou a ver na música nordestina a sua riqueza. Isso ajudou muito na questão do entretenimento, da dança que o forró proporciona, aquela coisa toda. Então a juventude entrou nesse processo e o próprio forró deixou de ser o estilo só de pessoas de certa idade e do povo nordestino para se tornar uma coisa mais nacional e mais jovial. Isso ajudou muito. E nesse momento eu quis criar uma banda que não especificamente fosse, de repente, do momento, mas que criasse isso e continuasse isso como uma proposta de trabalho. E aí foi aí que eu comecei a estudar mais as músicas, estudar mais Luiz Gonzaga, escutar direto Dominguinhos, essa galera toda desse universo, para entender as músicas e começar. E, Miguel, eu vou falar uma coisa, uma das coisas mais ricas do Brasil é a música nordestina. Ela é rica de poesia, ela é rica de melodia. Você começa a escutar uma música do Luiz Gonzaga de 1950 e pouco, ou 60, por exemplo. A gente lembra só por lembrar um amor que a gente um dia perdeu. Saudade então assim é bom, por cada compreender que o amor não... Cara, existe uma poesia, existe uma melodia. Ai, que me dera voltar pros braços do meu... Sabe, uma coisa bonita, gostosa e rica para as pessoas tanto dançarem como escutar. E isso eu comecei a me impressionar, sabe, com a vinda do Gilberto Gil também e do Dominguinhos entrando naquele universo, sabe, eu falei, cara, é por aqui que eu vou tentar buscar o Geraldo Azevedo, tentar buscar entender o Alceu Valença, o Zé Ramalho, a Elba, e essa galera todinha do forró, para começar a degustar isso, entrar dentro de mim e
seguir. Então, tipo assim, o movimento do forró deu baixa, porque o Brasil vive muito dos movimentos periódicos, né? E nessa que deu sua baixa, a gente continuou. Eu não perdi, não era uma banda só de um momento. Eu quis continuar e manter a linha. Você me pede para cantar, de repente, Calcinha Preta? Eu não vou cantar Calcinha Preta. Não é a nossa linha. Se me pedir Limão com Mel, não vou cantar Limão com Mel, que é outra pegada nordestina. Ele entende isso que eu estou falando muito bem, daquele grupo de teclado. O nosso é sanfona, é zabumba, é a tradição. Acrescenta alguns elementos do violão, às vezes a flauta, mas permanece a linguagem musical boa daquilo que veio de lá, né? Que é da Jacques do Pandeiro. Mas é assim que o sapo canta na lagoa. Um atuado então, fui, cantar, comprei, cantar, sabe? Uma coisa de ritmada gostosa, né? Do Jacques, do Luiz, enfim. É isso aí. Daniel, agora você realmente é um artista, né, Daniel? É um grande artista. A cidade tem orgulho de ter você como um produtor cultural, sabe? O roteirista agora. É. Você, inclusive, trouxe um outro desafio, que foi a produção, né, de um documentário sobre o movimento de capoeira na cidade, né? E eu fui lá no lançamento, vi lá a sua direção, a produção. Fala, o que levou você a fazer essa mudança aí, incentivada aí pela Lei Paulo Gustavo, né? Miguel, nós ficamos 4 anos, aliás, 6 anos, né? A política cultural no Brasil ficou à míngua. Você sabe disso, os artistas sabem disso, as pessoas, os produtores culturais sabem disso. Faltou uma política verdadeira, uma política de entendimento que a cultura é importante, né? Nos antigos governos. E com a volta do governo de esquerda do Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal atual, voltou. O Ministério da Cultura nos antigos governos se tornaram um departamento de cultura do Ministério de Turismo. Um departamento, uma sala para lidar com a cultura do Brasil, não estou falando de Mesquita, nem de Nova Iguaçu, do Brasil. E voltou. A grande vitória foi a volta da cultura, do Ministério da Cultura, né, se tornar. Mais do que a volta, é o entendimento que a cultura mexe com o resultado financeiro da população. Ela proporciona trabalho, ela impulsiona uma sociedade a ser uma sociedade mais atenta às questões que estão vivendo, a sua própria cultura, seu DNA, a sua história. E a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc ajudou muito nisso, através do governo federal ter investido mais ou menos 10 bilhões, né, nessas duas leis, que estão aí, através de algumas deputadas cariocas, né, que a gente sabe que foi a própria Jandira e, se não me engano, a Benedita da Silva, que contribuíram muito para formar a lei Aldir Blanc, que na época da pandemia foi uma dificuldade, cara. A pandemia, viver de live não dava, Miguel. Como é que a gente vai viver de uma live? Eu não sou Ivete Sangalo, né? Então você fica num termo assim, você não é Ivete Sangalo que tem um patrocínio de uma Nestlé, de uma cervejaria que banca a sua toda live, ela não precisa nem ninguém depositar dinheiro ali na conta dela, porque ela já tem um patrocínio. Então quando você não tem, e tipo assim, existe uma política que possa te ajudar, a Aldir Blanc vem nesse momento para ajudar muitos artistas que estavam à míngua. E vou te falar uma coisa, mais do que esse termo míngua, não é só questão financeira, é questão psicológica, Miguel. E a gente vive, você é uma pessoa que hoje está no universo político já há um bom tempo, você sabe como é que é bom apertar a mão, abraçar pessoas, conhecer os problemas das pessoas, enfim, esse carinho de afeto, essa relação de afeto, de carinho com o ser humano. O músico também é isso, Miguel. Eu não consigo viver sem aplausos. Pô, eu não consigo viver sem abraço ou nutrir meu ego. Porra, que show arretado, que show bom vocês fizeram. Sabe, aplausos. Isso faz que a gente nos alimente também psicologicamente. Não é só a grana. O cachê é bacana, tudo é legal, mas existe esse outro lado, né? E na pandemia, como é que a gente poderia viver sem isso? A gente estava vivendo sem isso, né? Então a Aldir Blanc veio para ajudar muito na questão financeira e muitos artistas através da live.
E depois da pandemia, nessa retomada da política cultural no Brasil, veio a Paulo Gustavo agora, que junto aqui no município com a FENIG e a Secretaria de Cultura, por ter recebido, elas conduziram de uma forma muito bacana, Miguel, assim, numa boa. Tem que parabenizar a Secretaria de Cultura e a própria FENIG, que você na época era presidente. A sensibilidade, porque não adianta só ter o dinheiro se você não tiver fazer um edital com competência que possa agregar o máximo possível de pessoas. Até porque a filosofia das leis é tentar democratizar esse valor para o dinheiro estar circulando. Né? Tá. E isso a FENIG ajudou muito, isso a Secretaria de Cultura ajudou muito, sabe? A gente fazer algumas coisas. Eu fui contemplado, Miguel, com um clipe do Marcelo Tuan que nós fizemos, que foi bacana, nós fizemos um lançamento já, foi muito legal. O Marcelo Tuan é um artista aqui da cidade há bastante tempo também, que é compositor e que merece o nosso respeito, nosso carinho, Marcelo Tuan. E nós fizemos um clipe também trabalhando com uma equipe bacana. Tem um podcast do Quitanda Cultural, que você teve a oportunidade também de participar do podcast, de outras pessoas também, que a gente vai lançar agora também, já está preparado o podcast. E tem 2 documentários, que um se chama Abadá Capoeira, que nós lançamos na semana passada, que foi muito legal, falando um pouco da história da capoeira no seu macro, e a história da capoeira aqui em Nova Iguaçu, e de 3 linhas de segmentos da capoeira, que é a capoeira Abadá, do mestre Bimba e a capoeira do mestre Pastinha, a regional e Angola. Então, esses 3 segmentos a gente colocou com entrevista de pessoas que fazem a capoeira aqui em Nova Iguaçu, que já está numa história há bastante tempo, como o mestre Queto, como o professor Riachão, que ele conduziu de uma forma muito bem feita a entrevista, também participando da entrevista com um conteúdo muito rico sobre a história da capoeira. E eu fiquei muito feliz de estar dirigindo isso. É o segundo, na verdade, Miguel, é o terceiro que eu participo dirigindo, né? É uma experiência sempre nova e desafiadora. Já fiz um curso, mas um curso mequetrefe, com toda sinceridade para você, de direção, de audiovisual. E eu estou a fim até de me aprofundar, porque é muito rico isso. E é muito bacana você ter interferência num conteúdo e o caminho que de repente está sendo feito, aquele conteúdo, aquele roteiro, aquela ideia, sair um resultado que emociona. Se eu desse uma nota para algumas questões técnicas, que também não foram nem diretamente a minha pessoa, mas, enfim, eu daria uma nota 7,5. Mas de emoção, eu daria 9, pelo fato de repente eu conseguir passar para as pessoas um sentimento bacana do que é viver da capoeira aqui na Baixada, com alguns temas, a preocupação da política com a capoeira, a preocupação da mulher inserida na capoeira, a preocupação dos mestres, do seu dia a dia, o legado que eles deixam com a criançada, como é importante isso, o que a capoeira fez no universo de cada um para sair de um ambiente perigoso para um ambiente sadio, de vitória, de luta, de conquista, de aulas. Então eu fiquei muito feliz, né? Que bom. Que bom. Eu gostei muito. Eu acho que o movimento de capoeira na cidade está se organizando melhor, está se articulando melhor. A prefeitura, através da fundação, fez um chamamento público e hoje atende 36 núcleos deles, 36 coletivos. É mesmo? Que bacana. E, inclusive, eu acho que no dia 3 houve uma roda, né, com mais de 300 capoeiristas. No Leão de Iguaçu, né? Eu fui lá, dei uma passadinha. Exato. Então, são olhares, né, um novo olhar do movimento de capoeira na cidade, tá? Bom, Daniel, eu quero aqui dizer que sempre uma satisfação imensa ter você aqui. Estamos chegando no final do tempinho e eu quero que você deixe as suas considerações finais aqui para nós, para os nossos ouvintes, né? Miguel, eu estou aqui na política em Nova Iguaçu, na política... Tá bom. Daniel, eu estou recebendo uma orientação aqui da nossa produção, que pediu para a gente fazer uma apresentação aqui dos vídeos, né, do documentário. Documentário? Então, vamos falar do documentário, então. A produção aí, por gentileza. Eu e minha sócia Elisane.
toda a equipe ali em cima do palco. Ah, muito legal. Bom, esse aí foi um pequeno, né, trecho aí do documentário, foi belíssimo. Aliás, é bom que é curta, está no YouTube, né? Sim, já está no YouTube, né? Está no YouTube, é bom que quem tiver interesse de acompanhar No canal integralmente. Tambores de Iguaçu, produtor Tambores de Iguaçu, né? Canal Tambores de Iguaçu. Cara, eu vou deixar um recado aqui. Eu já, na política cultural, já estou um bom tempo, você sabe, um bom tempo aqui na cidade. Trabalhei na gestão pública também por 6 anos, 7 anos. 2004 a 6 anos na gestão pública. Fui da secretaria, fui secretário adjunto, enfim. Tive algumas experiências. Fui conselheiro de cultura do Estado, andei o Estado todo discutindo o problema da cultura no Estado. E vou dizer uma coisa para você, Miguel. Eu estou muito satisfeito, assim, com a relação, a estreita relação que você particularmente está tendo com os artistas de Nova Iguaçu, com a questão da produção cultural. Fico feliz de ter participado de coisas que no seu mandato me proporcionaram, não só a mim, mas um grupo de pessoas que estavam invisíveis no processo cultural da cidade. Por exemplo, eu tive um relato do Marcelo Tuan. Poxa, eu nunca participei de nada aqui em Nova Iguaçu. Agora estou participando. Beto Souza com seu trio de forró. Poxa, eu nunca participei, Daniel, e hoje eu estou participando. E outras pessoas também chegaram até mim e falaram dessa forma. Isso me deixa muito feliz e tem um porquê. Esse porquê é a sensibilidade que a sua pessoa teve durante esse mandato que você fez como gestor público em frente à presidência da FENIG. A FENIG não pode fazer tudo, depende de outras secretarias, claro. A gente sabe disso. Mas, cara, o tanto que já fez, ele deixou um marco muito interessante de um divisor de águas de alguns governos passados, né, que tinham uma relação com a classe artística, e outros, como você, que tem uma relação diferenciada. É bom, eu adoro a questão que faz necessária da Secretaria de Cultura com a questão do patrimônio, das coisas que estão sendo tocadas de uma forma muito bem feita pelo Marcos Monteiro. E você vindo na retaguarda, ou junto com ele, não digo nem na retaguarda, mas junto com ele também desenvolvendo esse trabalho na questão do fomento da cultura. A Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc ajudaram e vão ajudar muito mais ainda. Obrigado, governo federal, bacana. Mas se não tiver gestores aqui para poder implementar da forma correta, da forma mais inclusiva, democrática possível, não adianta chegar o dinheiro. É verdade. Tem certas prefeituras que, por falta de técnica ou por falta de capacidade, voltam o dinheiro para o governo federal. Isso é absurdo. Eu tenho relatos aqui de cidades como Arraial do Cabo e algumas outras que devolveu o dinheiro por vontade política. Isso aí E eu acho que isso é tudo, Miguel. É por isso que eu estou aqui nesse podcast para falar um pouco de mim, falar um pouco de você, mas também falar uma declaração, Miguel. Você está vindo agora candidato a vereador. E eu quero pode contar com o meu apoio, com o meu número, com o meu número de pessoas que eu conheço para tentar levar o teu nome. Enfim, a minha imagem, a minha condição, de repente, de contribuir numa plataforma para a cultura da cidade, que a gente acha que tem que dar uma melhorada em algumas questões, que é importante. Estou aí contigo e isso é uma história não de agora. É uma história que já há muito tempo, já vai de 8 para 10 anos, muito mais tempo que a gente se conhece, desde a época do MAB, e que hoje, tipo assim, essa história está firmando cada vez mais em função desse projeto maior, que eu quero contribuir da melhor forma possível. Miguel, vereador de Nova Iguaçu. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado. Eu tenho dito a muitos que eu tenho conversado diariamente desse meu compromisso com a cultura,
desse meu compromisso com essa agenda, não só a cultura, porque na verdade o que não é cultura, né, Daniel? É, verdade. Tá no dia a É, dia. mas quando a gente fala da música, da dança, da capoeira, né, da arte visual, da arte plástica, sabe? Então esses movimentos que existem na cidade, da literatura, sabe? Esses movimentos precisam de voz, né? E a voz vocês têm, mas vocês precisam de representação que possa, no poder devidamente constituído, tanto o legislativo quanto o executivo, ter alguém falando e lutando para que tenha ações direcionadas para essas manifestações que são tão importantes quanto, porque gera emprego, quanto emprego Sim. gera renda, gera valores, autoestima, cara, sabe, Miguel, a Praça Rui Barbosa estava ali. Estava ali. A Praça Rui Barbosa já foi uma rodoviária antigamente, depois se tornou uma praça. Uma praça pode. Ele tem seu caráter de praça. Mas de repente no centro de Nova Iguaçu, onde, e num processo cultural, onde vários artistas, artesãos, tá? Depende de mostrar o seu trabalho, fazer uma feira permanente ali, organizada pela FENIG. Poxa, isso é bacana demais. Você está contribuindo para que as pessoas possam levar a sua arte para ser vendida, para ser mostrada para todo mundo. Isso, para mim, é uma forma de interferir no processo do dia a dia de uma cidade, favorecendo as pessoas a trabalharem na geração de emprego, podendo, de repente, as pessoas mostrarem a sua arte, assim fortalecendo cada vez mais a identidade cultural da cidade. Isso é um tipo, pô, bola dentro para mim. E aí, entre outras ações, se eu ficar aqui, vou falar um é montão, né? verdade. Gente, eu só tenho que agradecer você mais uma vez. Fico muito grato por ter aceitado o nosso convite. Sim. Tá bom? Agradeço demais a sua declaração. Espero que a gente seja vitorioso, para que a gente, tudo isso que nós estamos trabalhando, que trabalhei, a gente possa estar potencializando mais. Obrigado, Daniel. Obrigado, Miguel. Um grande abraço, Um meu abraço amigo. para você. Tá, tudo de bom. É nóis.